Peladeiros. Agora. Ele botou a fita na boca. Vai terminar. Juiz apita o início do nosso bate-papo. Agora. No ar. Muito bem, está começando mais uma edição do nosso Peladeiros aqui em 104,9 radiopopfm.com.br, também pela Conexão Web Rádio, pela Mac Plus, Web TV, tudo isso para você ficar por dentro das notícias do seu time. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo em destaque. A primeira rodada, os 4 grandes já entraram em campo nessa primeira rodada do Campeonato Carioca. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai falar de tudo comigo, Rúdio Oliveira, César Mackenzie, GG Malvadão, que hoje está aparecendo só do pescocinho para cima, e Sérgio Zubelli, que já mandou gravado para gente, para inserir aqui, para colocar também as notícias do Vasco da Gama. Tudo isso para você nessa super sexta-feira. Vamos nessa? Alô, você. Humor. Olha a sexta-feira, vai pra torar. Tudo misturado. Peladeiro. Rapaz, uma sexta-feira que eu vou te falar, e não sei se em Piraí o negócio foi do jeito que foi aqui, mas aqui passou um furacão, rapaz. Aqui não. Meu pai amado. Rapaz, eu quero saber o seguinte, os médicos noruegueses estão faturando muito, porque toda semana... Sexta-feira. Não faturando não, tem toda sexta-feira ele vai lá e... Ai, como era grande. Pois é. Muito bem. É isso aí. Meus amigos, vamos nessa, bora começar o nosso Peladeiros de hoje. Já trazendo os destaques do Vasco, tá preparado aí pra gente rodar o destaque do Vascão da Gama com o Sérgio Zubelli? Meu amigo! Olá, meus amigos dos Peladeiros. Rúdio Oliveira, Getúlio Oliveira, que não são irmãos, é bem certo, e César Mackenzie. Os destaques do Vasco hoje, alguns, mas o principal é a vitória do Vasco contra o Volta Redonda nessa última quarta-feira. Vamos comentar sobre isso e também o imbróglio que uma hashtag que Rúdio Oliveira tanto falava se meteu com o Vasco. E vamos conversar mais também de outra hashtag que o Rúdio Oliveira ama. Então vamos nessa. Beleza. Cheio de hashtag dessa sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente tá lá, você viu? Noite maravilhosa. Linda, na neve, né? Na neve. A gente aqui suando igual uns cavalos de manga larga e ele lá na neve, friozinho, coisa e tal. Né? Atrás dele. Escuridão, quer dizer, escuridão. O escurinho por trás. Bom, Getúlio Oliveira e os destaques do Fogão, é o GG na parada. Boa noite, meu querido Rúdio Oliveira, boa noite, César Mackenzie, boa noite. Boa noite. Estão aí conectados com a gente através de 104,9 Pop FM, pela Conexão Rádio e também pela Mac Plus TV. É o seguinte, Botafogo faz consulta por meia Gabriel Pires, emprestado pelo Al-Shafara, tá? Edson e Barreto agradam em treinos e pode ser novidade domingo contra o Botafogo. E o Diego Gonçalves promete vender caro a titularidade após a primeira assistência do Botafogo em 2022. Essas são as notícias do meu glorioso Fogão, que não é mais Fogão, agora é Textor Fogão. Muito bem. É o Textor Fogão. Qual o nome do time mesmo, Getúlio? Al-Javara. Ele vai para lá. Al-Javara. Al-Shafara. Fala alto não, que vai que tem torcedor de time aí ouvindo e vai querer ir para lá também. César Mackenzie, os destaques do Mengão. Muito boa noite, Rúdio Oliveira, boa noite, Getúlio Oliveira, boa noite, Sérgio Zubelli, boa noite, amigos da Pop FM, da Web Plus TV, Mac Plus, Web TV e também da Conexão Web Rádio. Olha só, amigos do Face, do YouTube, Flamengo, o Marinho já chegou, já treinou, tá? E o clube parte fortemente para cima do Cebolinha. Vamos fazer uma fritura nesse negócio aí. Cebolinha.
A hora que botar no forno... O Flamengo vive uma fase sensacional, né, rapaz? Comprou o Michael por um valor, vendeu para o outro muito maior. Foi assim com o Gerson também. Enfim, né? Agora trouxe o Marinho. O time tá demais. Bom, foi emocionante foi muito emocionante a despedida do Michelinho. Foi, cara. Michelzinho, todo mundo gostava dele lá no Flamengo. Cara... Pois é. Mas vai chorar lágrimas de dólares, né? Pois é. Vai chorar. É igual aquela história. É melhor ser infeliz ganhando o que ele vai ganhar lá do que eu que fico rindo igual um bobo aqui duro, pô. Fico rindo aqui na bobeira que o César fala duro igual um bobo. É mole. Agora, ó, no Fluminense, rapaz, com falha de Felipe Melo, eu não acredito que o Felipe Melo falhou. Com falha do Felipe Melo e reforços apagados, Fluminense perde para o Bangui. Foi lindo. Aquele com Abel Braga já dizia que foi lindo. São os destaques de hoje aqui do nosso Peladeiros. Muito bem, vamos nessa, né? Vamos direto. César Mackenzie, as notícias do Mengão. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiro. Vamos lá, César Mackenzie, só hora de brilhar, garoto. Muito bem, meus amigos. Filha. Marinho chegou hoje cedo no aeroporto, né? Ele não parou. Inclusive, muitos torcedores ficaram esperando ele passar, mas aí ele recebeu a notícia da própria Infraero que ele tinha que ir por outro caminho, ou seja, deixou os torcedores na mão, a galera ficou até meio mas não foi culpa do Marinho, né? E até porque ele não poderia falar nesse momento, porque ele não assinou contrato, né? Não tinha contrato assinado ainda. Não poderia falar como flamenguista. Tem algumas as orientações, né? Hoje em dia é tudo. Antigamente o jogador falava o que quisesse, agora não, agora tem que falar assim, assado, tem que falar virado para cá, poder aparecer a marca X, né? Então. Isso mesmo, certo. Né? São as nuances, né, de uma apresentação. Novos tempos. Então, o Marinho chegou na Gávea, já foi apresentado lá o Paulo Souza, o técnico português, conheceu, né, o Ninho do Urubu, reencontrou alguns velhos amigos, né, outros conheceu novos amigos e já foi treinar, já entrou em campo. O Marinho, ele tem feito pré-temporada normalmente, né, no Santos, não participava, não foi inscrito no Paulistão, mas ele fez a pré-temporada, ou seja, acredito que ele esteja no mesmo pique dos demais. Logicamente, falta agora encaixar no novo esquema do Paulo Souza, né? O ritmo de treino é outro, né? As táticas, então tudo isso vai levar um pouquinho de tempo. Né? O Marinho disse que realiza o sonho do pai dele, né? Que toda a cidade onde ele nasceu é flamenguista. Então, fizeram uma apresentação até bacana, fizeram um videozinho curto, né? O Marinho, eu não sabia não, Marinho é do Mengão. Mas não fez igual aquele outro time aí que fez o cara jogando um anzol falando, ui! Não, né? Não. Calma. Isso não. Agora, contenha-se. Então, o que acontece agora? Marinho é o seguinte, o Flamengo pagou 7 milhões de reais à vista para o Santos, tá? O Marinho, no metade do ano, ele já poderia assinar com qualquer clube, porque o contrato dele com o Santos é até o final. Então, o Flamengo, sabedor disso, deu aquela cozinhada, deu aquela negociada. O Santos, por sua vez, não fez também muito jogo duro, porque a vontade do Marinho era realmente sair. O Marinho, ele abriu mão do que o Santos devia, porque ele vai ganhar no Flamengo o dobro que ele ganhava no Santos. Então foi bom para o Santos, que não vai precisar pagar a dívida que tinha com o Marinho. Embolsou aí 7 milhões à vista, tá? Já que o Flamengo já até pagou e vai receber à vista também do Al Hilal
os milhões, então ele tirou, vai receber à vista 47 milhões, tirou os 7 milhões, ficou com 40 milhões no banco, para poder partir para cima do Cebolinha. E dizem, né, isso aí não sou eu que estou dizendo, são alguns jornalistas, né, como o Vene Casagrande, o Mauro César, que a tática do Marcos Braz é esperar a janela de transferência europeia fechar. A transferência que digo entre eles na Europa lá, né? Esperar acabar a transferência entre clubes europeus para que aí sim ele chegue firme, porque aí só tem o Flamengo, né? O clube não vai receber nenhuma outra proposta de um clube europeu, então o Flamengo passa a ser prioridade. Mas pode ser também que aconteça que o clube chega, não posso negociar o Cebolinha porque eu não posso mais contratar ninguém para repor. Entendeu? Então tem esses dois lados da moeda. Mas o Flamengo conta com o fechamento da janela europeia, entre eles lá na Europa, para poder dar o bote final e diz que vai forte, vai firme, vai pesado contratar o Cebolinha. E aí, meu camarada, vai ser difícil segurar, Rudy Oliveira. Aí vai ser Cebolinha. Aí vai chegar dando aquele tempero no time. Pois é. Rapaz. Tempero não vai faltar hoje, Gê. Pode ficar tranquilo. Vamos falar também rapidamente eu fiquei... diga. Não, eu ia comentar, claro que você vai comentar, eu achei muito legal o jogo do Sub-20 do Flamengo. Pô, foi um jogo maravilhoso, gostei de ver a garotada, viu? Gostei mesmo, deu gosto de ver aquela garotada. Parabéns ao Flamengo, viu? Agora estou falando de coração. Principalmente o primeiro tempo, né? O Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, foi um jogo, já foi ruim. Deu uma cansada, né? Bom quanto o primeiro. A garotada peca pela experiência, né? No lance do gol da Portuguesa, você viu que era um lance que um zagueiro mais experiente não iria arriscar do juiz dar ou não aquele escanteio. Ele chutava a bola para fora, a bola estava só com o zagueiro do Flamengo e, né? Então peca em determinados momentos pela experiência. Aí o time fez 2-0, se empolgou, entendeu? Tem esse detalhe, mas a molecada é muito boa, o centroavante lá que arrancou lá no primeiro gol. Bom centroavante. O Matheus França, que inclusive renovou o contrato hoje, é muito bom jogador. E o Lázaro, para mim, continua sendo uma praga. Mas... O Lázaro... Né? O Lázaro, Jesus ressuscitou o Lázaro. Levanta, Lázaro. Ele jogou. Levanta-te e anda-te, né? Foi nem Jesus, foi a conversa que o Paulo Souza teve com ele. Não vai embora, não. Faz parte da jogada. O segundo gol dele foi uma maravilha, foi uma pintura, né? Ele pegou de primeira, muito bem. Pegou legal. E o primeiro gol, diga-se passagem aí, a jogada do André, né? Que é o atacante. Ele parece meio desengonçado, né? Mas não é. Ele tem uma firmeza, ele tem base, né? Tem uma perna grande. Mas quando arranca, o forte dele é o arranque. Eu vi um gol dele. Né? Eu vi um gol dele no Sub-20, no jogo do Flamengo. Mesmo padrão, ele dá o tapa na frente, cara. A zagueirada fica desesperada para correr atrás dele, cara. Agora pecou em alguns lances. Teve uma lance, ele tinha que ter tocado a bola. Às vezes, dois lances ali que se ele tocasse no meio, tinha um jogador do Flamengo sozinho. Mas é isso que eu tô falando. A molecada peca um pouco na experiência. Se empolga, tem hora, tal, mas é chique. A molecada vai para dentro mesmo, não tem conversa. A Portuguesa não esperava aquilo não, hein? E se vier fazer falta, os moleques levanta já dando peitada também, que não tem essa história, entendeu? A molecada é terrível. É terrível. E para fechar em termos de contratação, o Flamengo, além do Cebolinha, ele está visando um zagueiro e um meio-campo, que pode ser um meio-atacante, pode ser um cabeça de área, aí não sei como é que vai ser. Mas um zagueiro, com certeza, não necessariamente do exterior. Pode ser até um zagueiro que esteja jogando aqui no Brasil. Agora, o zagueiro da seleção equatoriana foi também oferecido ao Flamengo. Eu não vou dizer porque eu não tenho certeza ainda qual foi o jogador, mas um jogador, um zagueiro da seleção equatoriana foi oferecido para o Mengão. Diz que na negociação com o Marinho, o Flamengo tinha oferecido 7 milhões, o Flamengo tinha oferecido 15 milhões mais o Vitinho.
Aí o Santos ligou pro Flamengo e falou: não, me dá só uns 7 milhões, fica com o Vitinho por aí e leva o Marinho, que é de vocês. Ô, César Mackenzie, você vai falar pra gente hoje, vai dar aquela dica hoje para sexta-feira pode, né? Pode, sexta-feira é sexta-feira, né? Sexta-feira é Dia Internacional da Armação, dia da chinelada, né? E dia de dar tapa na cara da gata, mas com aquele carinho, né? Tá certo. Então, é dia também de você degustar a maravilhosa cerveja ou o maravilhoso chopp da cervejaria Vila Alemã, que tem aquele chopp da tradição alemã. O escritório de distribuição do Sul Fluminense fica na Avenida Amazonas, 210, Vila Muri, Volta Redonda, né? E o telefone é 99-295-6565. 99-295-6565. Barris de 30 e 50 litros. Cervejaria Vila Alemã, chopp. Com tradição. E se beber? E se beber? De jeito nenhum. E se dirigir? No caso do César, se beber, me chama. Bom, vou pro intervalo rapidão aqui, já volta, a gente fala aí de Botafogo e de Vasco. Vamos nessa, né? Se você tá ligado aqui na nossa programação, é porque você tá bem sintonizado e curtindo Peladeiros. Aumenta aí! O sucesso não para. De volta aqui, meninos e meninas, moças e rapazes. Vamos nessa, que é hora do fogão. Como é que é? Opa! Fogão na área com GG Malvadão trazendo aí as notícias. Então, eu confundi o nome do time, né? Botafogo tem mais um alvo no mercado da bola. Você estava pensando. Do meia Gabriel Pires, que atualmente está emprestado pelo Benfica ao Al-Sharafa. Entendeu agora o nome, César Mackenzie? Al-Sharafa. Ah, tá. Al-Sharafa. Houve um equívoco. A informação é do lance do canal TF. O jogador de 28 anos atuou pelo Resende e pelo Vasco na base, tá? Mas fez carreira no exterior, principalmente na Itália. Ele é canhoto e pode atuar como segundo volante ou meia. De acordo com o lance, o contato foi feito por pessoas próximas ao empresário americano John Testor. Gabriel Pires tem uma cláusula de liberação em caso de proposta que lhe agrada. Ele ao Benfica, além de ver com bons olhos a volta ao Brasil, ainda não há uma oferta oficial do Botafogo. Nessa SAF aí, né, do Botafogo, o Diego Gonçalves promete vender caro a sua titularidade após a primeira assistência do Botafogo em 2022. Após a assinatura do contrato mútuo, que vai permitir a entrada de empréstimo ponte no valor de 50 milhões ao Botafogo por parte de John Teston, a tendência é que o clube vá ao mercado visando reforços. Jogadores de nome já estão sendo procurados, inclusive, mas um jogador promete vender caro a disputa pela vaga no time titular, é o Diego Gonçalves, né? Camisa 11, titular em praticamente toda a campanha da última Série B, deu sinais que quer manter o mesmo ritmo logo no primeiro jogo de 2022. Foi dele o passe para o gol de Carlinhos, aquele Carlinhos que o Rudy falou, pequenininho, né? O cara tem 1,5 m, fez um gol de cabeça. Fez aquele gol de cabeça, né? Contra o Boa Vista. O Diego Gonçalves, apesar de não ter sido um nome regular em todos os minutos que esteve em campo, foi importante para o resultado e teve momentos de destaque, principalmente quando teve a liberdade de sair da esquerda ao lado original que estava posicionado para, como diz o outro aí, essa nova moda, né? Flutuar entre o meia e a direita. Ainda que não pareça desligado em certos momentos, dentro da própria partida, Diego parece com um perigo quando tem oportunidade para tal. Os movimentos, inclusive, permitiram os avanços de Carlinhos, a dupla esteve envolvida no primeiro gol. Bom, o setor de lado do campo é algo que o Botafogo busca no mercado diante da nova realidade dos cofres. Good, né? A tendência é que o elenco ganhe novas opções na posição nas próximas semanas. O homem de confiança de Anderson, o Diego Gonçalves, contudo, mostra que vai tentar brigar, né, pela uma posição.
E aí a última notícia aqui é que Erisson e Barreto agradaram os treinos e podem ser novidades domingo contra o Bangu. Reforços recém-anunciados, o famoso Erisson, né? Erisson é o nome da... A impressora é Erisson. Mas é parente, é primo. Erickson era o nome do aparelho celular, nem sei se existe mais isso. Isso tinha. Tinha um celular também, dessa marca aí. Tinha mini e última utilidade. Bom, se você... Você vê que... Você vê que... Mas não valia... Mas não valia nada. Nunca comprei um Erickson na minha vida. Mas, para você ver como que não valia nada. Para você ver como que não valia nada. Foi parar no Botafogo, pô. O aparelho não valia nada. Então, Botafogo domingo no jogo contra o Bangu no estádio Newton Santos pela segunda rodada no Campeonato Carioca. De acordo com o GE, ambos têm agradado nos treinos, depende das atividades de sexta e sábado. Como iniciar a pré-temporada depois do restante do elenco, o volante e o centroavante ainda não estão analisados, né? Fisicamente e tecnicamente. Então, a gente fala aqui que o Erisson já está regularizado, enquanto o Barreto ainda tem uma pendência. Outro possível reforço interno é o Chay, né? O Chay Gol, que está em transição após a cirurgia no joelho esquerdo, como foco na recuperação muscular. Já estão disponíveis pelo site botafogo.com.br ingresso, o check-in e a venda de acesso para o Botafogo e Bangu. O jogo será disputado no domingo, às 16 horas, no estádio Newton Santos. Eu vou lá assistir o jogo, se Deus quiser. Vai lá. Vai, às 16 horas no Newton, e a carga disponibilizada é 19.999 ingressos. Essas são as notícias do meu glorioso fogão aqui. Entupi. Tá bom. Nós estamos, Ruge, nós estamos ainda em tempo de pandemia. A Omicron, se o senhor não sabe, deve saber, lógico que é um grande comunicador, em cada um que o cara pega, ele pega 6, passa para 6. Então a coisa está realmente complicada. A gente está vendo crescendo aí. Eu acho que a Omicron devia pegar todo mundo, que aí ficar tudo certo e acabava esse negócio. Mas vamos aguardar, né? Tá tudo certo. Você tomou as doses todas, Rude? Rude? O que aconteceu antes do comercial foi que a gente teve um pico de energia, mais um hoje. Hoje está o dia do pico. Muito mais. Apagão. Teve um apagão igual lá no Newton. Hoje foi o dia do pico. Mas, GG Malvadão, vamos terminar o que você estava falando do Botafogo, então? Né? Só para a gente encerrar, o finalzinho a gente perdeu aqui. Não sei se você concluiu. Eu concluí. Não, é só para... Tá tudo bem, é só para dizer que o Botafogo joga no domingo, né? Dia 30, às 16 horas, no estádio Newton Santos, e a carga disponibilizada é 19.999 ingressos, né? Para esse jogo lá no Newton. Acredito que essa carga ainda seja devido às condições do Covid, né? Sobre a Omicron. Então, essas são as novidades do Botafogo, meu glorioso, que já está começando a estrela brilhar para vocês, meus amigos. Rude Oliveira, César Mackenzie e Sérgio Zubelli. Hein? Muito bem, então bora nessa. Eu perguntei ao senhor se o senhor já tomou as 3 doses. Diga, GG. O senhor tomou as 3 doses? Ainda não, vou tomar a terceira mês que vem. Sou jovem ainda, né? Fazer o quê? Ele é careca, mas é mais novo que você. Ainda sou jovem. Bom, é verdade. Caiu de novo. Vamos então, vamos de Vasco da Gama. Vamos de Vasco da Gama. Vamos de Vasco. Vamos de Vasco da Gama, então. Sérgio Zubelli com as notícias do Vasco da Gama. Simpson, sem perda de tempo. Vamos lá, então. Vai lá. Começando, Vasco então, da Gama. Amigos, com as notícias do Vasco, vamos começar falando sobre as hashtags. Sérgio Zubelli falando aí. Vai lá. A primeira hashtag que confirmou a saída do Vasco de forma amigável foi o ex-capitão do time, o Leandro Castan. A rescisão foi confirmada por ambos, o Vasco e o jogador, e ocorreu de forma amigável, como deveria ser para um jogador que está mostrando gratidão ao clube por ter aberto a porta dele, voltar ao futebol depois de ele estar desenganado
né, na Itália, após uma cirurgia de um tumor cerebral que ele teve, muito grave, e que ele teve até que reaprender a andar. Então, foi uma aposta. O Castan, ele desenvolveu um bom futebol durante um tempo, mas caiu junto com o time, né? Caiu junto com o time e, por isso, caiu em desgraça com a torcida. E, como sendo capitão, foi uma dos jogadores que mais foram cornetados durante esses últimos 2 anos. Então, Leandro Castan está definitivamente fora do Vasco. E a outra hashtag que o Rudy Oliveira ama é o Bruno Gomes. Só que esse fez o caminho contrário do Castan. O Castan, como eu falei, saiu de forma amigável, porém o Bruno Gomes resolveu sair pela forma judicial. O Vasco deve alguns salários, 13º a ele, e um montante que não supera 300 mil reais. E o Bruno Gomes ingressou com uma ação na justiça pedindo rescisão unilateral do contrato por falta de pagamento. E essa ação juntada quase 3 milhões, ou seja, 10 vezes mais do que o Vasco realmente deve a ele, por conta da rescisão do contrato ainda em vigor durante todo o período. Ou seja, o Bruno Gomes hoje teve uma decisão liminar negada, ou seja, ele continua sendo jogador do Vasco e agora possivelmente vai ficar treinando em separado e não vai retornar ao Vasco até que um clube interessado possa fazer uma oferta. Eles comentaram que o Bruno Gomes negou 2 propostas, uma dos Estados Unidos e uma do mundo árabe, e por isso tentou essa rescisão unilateral. As fontes que principalmente o canal Atenção Vascaínos colocaram, ele queria ir muito para o Internacional, mas eu acho que tanto o Vasco quanto o Inter esfriaram o interesse por conta de tudo que está acontecendo. Então, o Bruno Gomes ainda é jogador do Vasco, mas provavelmente, eu diria que quase certamente não vai mais vestir a camisa Cruz Maltina. Agora, falando sobre a vitória do Vasco, 4-2 no Volta Redonda. Eu vi aí no final do programa, né, que o Rudy falou, nem o Sérgio acreditava, realmente não acreditava. Foi uma vitória até certo ponto surpreendente para um time que é praticamente novo. Os gols da vitória foram de Gabriel Peck, de Raniel, Nenê e Juninho, ou seja, 3 jogadores remanescentes. Os 3 jogadores remanescentes do elenco do ano passado marcaram gols, né? O Raniel estreou com um gol, que é importante para um atacante, e o Volta Redonda descontou com um gol de pênalti e outro gol num cruzamento na área, que é o grande problema do Vasco ainda. O Vasco contratou 2 zagueiros já, o Luiz Cangá, que não jogou, ficou na reserva, porque também ainda está se recuperando das sequelas do Covid, ou seja, não teve o período todo de treinamento, e o Anderson Conceição, que foi titular juntamente com o Ulisses. Então a zaga ainda, toda a zaga, né, o lateral direito, o Everton, que falhou no primeiro gol, o goleiro Thiago Rodrigues, que na minha opinião, só não está mais rolicinho do que o César Mackenzie. Na hora do pênalti a câmera deu uma focada nele, tá com um pandeiro que eu vou te dizer, hein? Tem que perder uns quilinhos aí, hein, Thiago? Tá? Vou te dizer, hein? É um bom goleiro, mas me pareceu fora de forma. E o Ulisses, o Anderson Conceição e o Edmar, que inclusive jogou de cabeça de área, um jogador versátil, que também pode jogar de zagueiro. Foi, na minha opinião, uma boa contratação pelas limitações do elenco. Um jogador que pode cumprir 2 ou 3 funções vai ser muito importante para o Vasco. E o meio de campo formado com o Yuri, com o Bruno Nazário, que também fez um bom jogo, mas ficou abaixo dos demais. O Juninho, que fez um excelente jogo, eu acho. Foi um bom jogo do Juninho. E pela primeira vez jogou 90 minutos. Ou seja, a sua condição física está melhorando. E o Nenê, que mais uma vez
deixou a marca dele, não fez nada no jogo, mas na hora que caiu no pé na feição, ele guardou. Mas fez o gol, E o Raniel, que fez um bonito gol, uma assistência do Bruno Nazário, um bonito gol de cabeça, que mostra que ele sabe fazer gol. Então, o time me surpreendeu porque esse time pouco treinou junto, no máximo 2 semanas, então mostrou uma capacidade de recuperação boa para um time que estava mal fisicamente comparado com o Volta Redonda, que já vem jogando faz tempo, e treinando, né? Não jogando, mas treinando faz tempo, e a boa movimentação do time. O time jogou no contra-ataque, principalmente no primeiro tempo, e por isso fez os 3 gols em oportunidades, ou seja, converteu as oportunidades, o que é muito importante, que não acontecia no passado. Então foi um jogo para uma estreia. Foi isso? Terminou o vídeo, encheu a memória, né, do celular, né? Aí ela terminou. E, ou então a nossa técnica resolveu cortar a mando de alguém que foi chamado de roliço aí no meio do negócio. E, né, aí pode quem tem juízo, né? Você vê, o cara, ele falava baixo no outro vídeo para não acordar a esposa, dessa vez foi obrigado a lá no frio, e tá falando mais alto. Mandou ele lá para já tá no céu. Vai falar desta porcaria desse time lá fora, aqui dentro. Tava respirando assim, ó. Mas o Vasco... Tá respirando, tá um frio do cacete lá fora. Mandou ele ir. Escondeu as calça jeans dele, fez ele ir só de bermuda lá pra fora. Aqui, e eu só queria... Um vascaíno de pôr café que ele colocou no bolão 0-0. O jogo do time 0-0. Pois é. Quando você colocou, Rudy? Você colocou 3-0, não foi? Eu botei 2 ou 3-0 pro Volta Redonda. 3-0. Não, 3-0 Volta Redonda. Apostei, né, no Volta. Você falou que o time é horroroso. O time acabou com 4-2. Mas o do Vasco não deixa de ser horroroso. E deixa eu só falar um negócio aqui. É porque na hora que ele estava fazendo, que ele deu a informação no vídeo, eu não podia botar a vinheta para não atrapalhar, que ia embolar, não sei o quê, mas a gente vai botar agora, quando ele falou que o Leandro Castan saiu do Vasco. Que peninha! Volta, Leandro Castan! Volta, menino! Muito bem, muito bem. Reta final do nosso Peladeiros. Faltando aqui 5 minutos para as 7 é o suficiente para a gente falar do Fluminense. Né? Seleção não tem, não? Não, seleção não tem, não? E tem o bolão ainda, não? Tem o bolão. Essa seleção vai falar um negócio sério, Getúlio, na boa. Essa seleção do Tite aí dá nos nervos, cara. Pela mãe do gato. Família Tite. Família Tite. Eu assisti o jogo. Eu também nem vi. Você sabe o que é o problema? Eu cheguei em casa, o Galvão tava gritando pro juiz acabar com o jogo, que é o Galvão que manda a hora que acaba e a hora que começa. Deixa eu falar. Você sabe que eu fico puto com a seleção brasileira, que eu não gosto de ver jogo da seleção? O Gabigol faz 200 gols no Flamengo jogando pela esquerda, cortando para dentro. Chega lá, ele enfia o Gabigol lá dentro, no meio dos 2 zagueiros, o cara não toca na bola, aí o nego vai falar que o Gabigol não joga nada. Aí chega o outro lá, o cara tá arrebentando no time dele, Matheus Cunha, mete 300 gols numa posição, chega na seleção, ele enfia o maluco lá no meio de 2 zagueiros, o cara não consegue arrumar nada o jogo inteiro. Então, ô Tite... Ajuda, né, Tite? Você leva o cara porque ele tá bem no clube, você tem pelo menos que fazer jogar do jeito que joga no clube. Eu sempre falei aqui, o técnico de futebol da seleção, de uma seleção, ele tem a vantagem de escolher os melhores, né? Ao contrário do técnico de clube, principalmente da seleção brasileira, ele tem a vantagem de escolher os melhores. Cara, ele não pode querer que o time que jogue ao jeito que ele quer. O técnico da seleção brasileira, para mostrar serviço, aí que tá. Ele tem que se adaptar
aos modos jogadores. O Vinícius Júnior, como é que ele joga? É assim? Então ele vai jogar aqui assim, assim. Pô, ele quer que todo mundo jogue igual o Corinthians naquela época que ele foi. Ele vai lá, alguma coisa. Traz lá, tá, pô, do Renato Augusto lá, o Paulinho com 300 anos. Traz o time do Corinthians, então, pô. Agora, fica fazendo isso e ainda quer, o Getúlio ainda quer que a gente perde tempo falando da seleção, quando a gente podia estar aqui falando do Fluminense. Mas já falou. Vamos lá. Fluminense a gente ri um pouquinho. A trilha sonora para falar do Fluminense. É essa. Sabe por quê, rapaz? Olha, o Fluminense botou toda aquela coroada ontem para jogar, levou os velhinhos tudo lá para pegar o Bangu. Aí por quê? Porque os caras pensaram o seguinte, pô, é o Bangu e não é o Bangu da época do Castor de Andrade, é o Bangu 2022. Vamos botar a galera que nós vamos deitar o pelo, vamos sair daqui bonitão na foto, né? O que aconteceu? 1-0 pro Bangu. Rapaz. Houve um equívoco pela minha parte. Agradeço a compreensão. Quer dizer que foi uma falha bizonha do Felipe. Foi uma falha bizonha do Felipe, é isso? Não, o Fluminense, rapaz, ele teve uma estreia de 6 reforços na noite, lá no jogo no Luso Brasileiro também, né? O William Bigode jogou, Natan, Pineda, Cris Silva, Cano e Felipe Melo. Esse é o responsável por perder a bola que culminou no gol do adversário, marcado por Roberto. Sabe quem marcou o gol do Bangu? Roberto Baggio. Vocês lembram dele, né? Lembro. Pois é. Abel Braga, que fez a reestreia no Flu, vai ter trabalho para ajustar o time com menos de um mês para o primeiro confronto na Libertadores, contra o Milionários, dia 22. Comandado pelo ex-craque Felipe, o Bangu, o técnico do Bangu é o Felipe, vocês lembram dele, né? Jogou no... bom jogador. Jogou no Flamengo, foi campeão no Flamengo, foi campeão do Vasco. Jogadorzaço. É um puta jogador. E ele trouxe um Bangu veloz, bem armado, e poderia ter vencido até por mais, não fosse 2 boas defesas de Marcos Felipe ainda no primeiro tempo. Mas o Flu agora joga domingo no Raulino de Oliveira contra o Madureira, enquanto o Bangu tem pela frente o Botafogo também no domingo, lá no Newton Santos, o jogo que o Getúlio falou que vai ver. O Bangu já deu uma empurrada no Fluminense e o Getúlio vai sair de Piraí para ir lá no Newton Santos para assistir. Deixa eu explicar uma coisa. Ô, Getúlio, quer de gosto o regalo da vida. Atenção, quando o César falou que eu estou amando, então eu vou aproveitar, vou no cinema com a namorada. Ainda vai levar ela pro vazião? Ela é flamenguista. Ô, César. Aí, o cara, é isso que eu falo para você, que é o erro do ser humano. Aí o cara começa a namorar a moça toda comprometida. O que o cara faz? Leva o região. Um vazião para ver jogo do Botafogo, rapaz. Meu Deus do céu. Houve um equívoco. Passeada no Rio de Janeiro. Dia separação no mesmo dia. Pois é. Enfim, eu vou ser sincero para você. Eu não tenho muito o que falar do Fluminense, não. Ó, o que eu soube, eu não assisti o jogo, mas o que eu soube do jogo foi que realmente o Bangu teve chance de fazer 2, de fazer 3. O Marcos Felipe fez 2 defesaças no jogo. O Fluminense não se achou, um time totalmente desentrosado, com os caras que acham que vão ganhar de qualquer jeito, com nome, não com futebol. Foi o que a gente falava no ano passado do Everton Ribeiro, só era titular no Flamengo por causa do nome. Por causa do nome, porque bola mesmo não jogou. Ontem, Felipe Melo, esses caras, só na bola. A bola que o Felipe Melo perdeu pro gol do Bangu foi ridícula. Mas então, porque o Fluminense perdeu de 1-0, porque o Fábio, o goleiro, não jogou. Senão seria. Pois é. Senão seria 3 ou 4. Não seria. Aí jogou o Marcos Felipe, que é o goleiro preferido de César Mackenzie, diga-se de passagem. Mas foi lindo. Então, aí no final do jogo, o Abel, dessas frases aí, né? Dessas frases, a gente conhece o Abel.
Vai e manda. Ele foi lá e mandou que o Fluminense não merecia ter perdido pelo jogo que fez. Não merecia ter perdido por 1-0. O Abel não merecia realmente. Tinha que ter tomado uns 3 ou 4 para ficar legal pelo que o Bangu produziu. Porque 1-0 ficou barato para o Fluminense. Saltinho alto. E aí que tá a história que a gente fala, rapaz. O cara chega, medalhão, entendeu? A William Bigode vai jogar lá no estádiozinho da Portuguesinha, rapaz. O Felipe Melo ganhou tudo na Turquia, rapaz. Eu vou jogar no estádiozinho da Portuguesinha, rapaz. Tá pensando o quê, rapaz? Entendeu? Enfim. Torcedor do Fluminense, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui? A barba, ó, vai botando de molho, vai botando de molho. Fluminense, para ser sincero para vocês, o Fluminense tem time para meio de tabela no Campeonato Brasileiro e se não abrir o olho, passa sufoco, tá? Pode ser rebaixado no Carioca. Pois é. Ó, eu vou deixar aqui, eu acho, o César Mackenzie, agora vamos fazer um pouquinho em Rúdio Oliveira. Mas antes, eu acho que o Flamengo pode deixar o time sub-20 jogando no Carioca. Apenas, essa é uma opinião minha, tá, César Mackenzie? Nos clássicos, joga com time titular. Nos outros, acho que ele pode jogar com time sub-20, que dá para jogar legal, cara. Dá sim. Muito bom o sub-20. Eu gostei de ver. Beleza, e você acha que foi bom, Rúdio? Eu gostei. A garotada joga bem, né? Eu gostei. O Flamengo tem um menino no meio de campo, se não me engano, chama Igor. É um excelente jogador. Tem tudo para estourar no time profissional do Flamengo. Enfim, galera boa. Meio de zaga é fácil. O goleiro também é bom, hein? O goleiro também é bom do Flamengo. Gostei. O Noga, eu acho o Noga um puta zagueiro, mas aquele outro lá não acompanha, não. Precisava de um zagueiro mais experiente. O próprio gol mostrou isso. A galera marcou mal, o rapaz subiu sozinho de cabeça no meio da área e fez o gol da Portuguesa. Bom, nós vamos lá, vamos pro nosso bolão. Como é que tá aí o final de semana? Quem que joga final de semana? Quem que joga com quem? O Sérgio gravou aí o bolão também. Ele gravou? Volta Redonda, gravou. Vamos chamar o Sérgio primeiro, então, né? Despacha. Isso. Tem que pegar o trem. Tem que pegar o trem, o trenó, o esqui. Vamos lá com o Sérgio com os destaques. E para lembrar que estou vencendo o bolão por 2-0. Já acertei 2 resultados, inclusive no Brasil, ontem contra o Equador. Então tá 2-0 para mim. Vasco e Boa Vista, 2-1 para o Vascão. Vai ser suado, mas vai ganhar. Tá voltando o Vascão. Volta Redonda e Flamengo. O time do Volta Redonda tá ainda também se formando. Eu acredito que vai ser 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Fluminense e Madureira. Emoção. Eu acredito que vai ser 1-0 Fluminense. E por último, Botafogo e Bangu, 1-1. É isso aí, obrigado. Meus amigos do Peladeiros. Grande abraço. Grande abraço. Entra na coberta agora, meu camarada. Vai lá, vai tomar um banho quente. Valeu, dona Andréia. Valeu, gostei mesmo. Vai gravar lá fora. Vai lá fora. Vai falar desse time lá fora. Aqui dentro. Quando a gente falou que os filhos deles são flamenguistas, ele não acredita. Não foi um filho lá para fora para fazer companhia. Ficou todo mundo no quentinho. Vamos lá. Primeiro, jogos de sábado, né? Vamos fazer os jogos de sábado. Vamos de Volta Redonda e Flamengo? É sábado, não. O jogo do Flamengo é sábado. Domingo. Não. É domingo. Sábado. Flamengo é sábado, 18 horas. Absoluta. Sábado, 18 horas. O Carioca, 18 horas? Então tá. Isso. Então, é sábado, isso mesmo. Isso. Volta Redonda e Flamengo, jogo aqui no Raulino. O Vasco pegou também no Raulino ali, meteu 4-2. Eu acho que vai ser 3-1 Flamengo.
3-1 Flamengo. Eu também vou no mesmo placar do César. 3-1 Flamengo. Garotada do Sub-20 foi bem na estreia. Mas eu vou de 2-1. 2-1 Flamengo? Que não vai dar mole de novo, não. Acredito que não. 2-1. Bom, 3-1 e 2-1 para o GG. No sábado também, 9h, tem Vasco e Boa Vista em São Januário. Eu vou apostar nesse jogo aí. Vascão. 2-0 em São Januário, né? O Vasco joga dentro de casa, né? Tudo a favor. 2-0. Boa Vista. Agora eu vou sacanear meu amigo Sérgio Belli. 1-1. Devolve para ele na maldade. Eu vou o seguinte. 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. O Sérgio só acerta jogo da seleção brasileira. Só tem mais 4 jogos só e pronto. Não vai acertar mais nada. O Botafogo vai jogar 4h no domingo. É o jogo da televisão. Vai jogar lá no Engenhão contra o Bangu. E aí? Bem, amigos da Rede Globo. Vamos lá. E aí? Olha só, Botafogo, o Bangu venceu o Fluminense. O Bangu, 1-0 Bangu, de novo. 1-0 Bangu. Eu vou de Botafogo, 2-0 no Bangu. 2-0. Eu aposto aí 2-2 para esse jogo. Obrigado, viu, Rudy? Muito obrigado. O Botafogo está com o time entrosadinho, o Bangu também animado pela vitória. E para a gente fechar, o Madureira manda o jogo como é que é? Da Flores? O tricolor suburbano contra o tricolor pé de pano. O jogo é no Raulino, em Volta Redonda, mas o mando é do Madureira. Tá? Domingo, 18 horas. Eu vou apostar nesse jogo 2-0 para o Madureira, lógico. Vou apostar. Madureira. Felipe Melo é o cacete. O Madureira jogou, ele venceu. Madureira chorou. Recente. Madureira chorou. Eu acho que o Fluminense vai estar um pouquinho mais entrosado. Eu acho que vai ser 1-1. Eu vou apostar no Fluminense 1-0 apertado. Mas vai dar Fluminense. Olha, vou dizer mais, gol do Felipe Neto. Que Felipe Neto? Errei o nome. Porra, Felipe Neto. Felipe Neto é que ele fica vendo no YouTube lá, que ele é botafoguense. Aí fica vendo os vídeos no YouTube lá, fica achando. Brincadeira. Quem gosta do Felipe Neto é Antônio Fontinelli, adora ele. Seleção brasileira é só terça-feira. Só terça-feira não esquece de fazer balanço, né? Segunda-feira a gente está de volta aqui com o nosso Peladeiros. Vamos ver como é que vão ser os resultados do final de semana. Se tudo der certo, o Fluzinho toma outra lambada para ficar esperto. E na segunda a gente está aqui para debochar delas de novo. E a vida é desse jeito, né, filho? A vida é desse jeito. Um abraço, César Mackenzie. Um abraço, GG Malvadão. Até segunda. Se Deus quiser. Se eu fosse você, eu mudava esse passeio de domingo aí. Grande abraço para todo mundo. Vai no Aquarrio, entendeu? Isso aí. Pois é. Cristo Redentor, enfim. Vai lá no Nordeste. Museu do Amanhã? Museu da Manhã, então. Vai, é melhor. Você vai ver o seu futuro lá no Museu da Manhã. Como é que é? Grande abraço para vocês aí. Valeu, segunda tem mais Peladeiros por aqui. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. Pop FM, a sua rádio, porque você é exigente e gosta de ouvir só as melhores músicas. A gente juntos é uma parada. A gente não presta.